prazer estar aqui e um temor também, porque é uma responsabilidade muito grande falar de um Deus tão tremendo, tão maravilhoso. Mas eu digo que eu estou muito feliz e muito grata. Eu queria começar as minhas palavras com um breve testemunho. A semana passada nós apresentamos a Chloe ao Senhor. Hoje ela completa 6 meses de vida. É o nosso milagre. E eu queria contar rapidinho, para iniciar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, sobre o que a gente passamos juntos. E a Chloe é uma promessa do Senhor há muitos anos na nossa vida. Quando nós já não pensávamos em ter mais filhos, porque 2 já eram suficientes, minhas filhas sempre foram muito enérgicas, graças a Deus, cheias de saúde. Mas isso assusta pai e mãe, né? E aí você diz assim, não, para mim já tá bom, não quero mais. Então nossos planos já tinham se fechado para isso. Mas o Senhor um dia me prometeu que Ele me daria uma coisa que me faria chorar andando dentro de casa. Que eu andaria pela casa chorando e agradecendo. E naquele momento eu sabia que era um filho. Porque nada nessa vida, não tem dinheiro, não tem casa, não tem documento, não tem nada que te faça mais feliz do que uma herança. E é uma herança aqui e é uma herança eterna. Porque os nossos filhos são heranças eternas para nós. E naquele momento eu soube que Deus estava falando comigo e que seria uma criança. E eu recebi aquilo no meu coração com muito temor, mas amém. O tempo de Deus é perfeito. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, as minhas meninas começaram a pedir por um bebê. Mamãe, a gente quer, a gente quer, a gente quer. E aí, não, mas não, aqui não dá, nós somos missionários, não tem como ter mais filho, não é brincadeira. E só que o Senhor começou a trabalhar no meu coração e elas começaram a orar. Orar insistentemente por uma criança. E eu lembro que quando elas chegavam perto de nós e faziam esse pedido de oração, o pastor orava e falava, Senhor, faz a tua vontade. Ouve as minhas filhas, mas faz a tua vontade. Porque ele realmente não tinha planos, nós não tínhamos planos, mas o Senhor foi trabalhando nos nossos corações. E eu lembro de um dia que o meu coração já estava totalmente entregue a essa ideia. E eu sabia que isso era a resposta de oração, mas o pastor ainda não. Então eu orei e falei, Senhor, se o Senhor tem plano de me dar mais filhos, toca no coração do meu marido. Porque eu não quero fazer nada que não seja em concordância. O casamento é um, nós somos um no Senhor. E eu falei, eu não quero insistir em nada que não seja da tua vontade. Se for da tua vontade, toca no coração dele. Um dia Deus usou um pastor para dizer para mim que aquela oração seria respondida. Algum tempo depois, o pastor olhou para mim e falou, estou pensando bem, eu também tenho desejo. Eu só acho que é difícil. Mas vamos deixar esse remédio teu para lá e vamos nos colocar nas mãos do Senhor. Naquele dia eu chorei porque eu sabia que eu sirvo um Deus que toca coração, que toca a mente, que toca a alma, que invade lugares que homem nenhum, que persuasão nenhuma do mundo consegue chegar. E naquele momento nós nos propusemos sim a nos deixar livres para o que o Senhor quisesse fazer. Eu naquele momento já tinha 38 anos, mas depois de 6 meses eu engravidei. Engravidei e foi uma grande alegria. 3 meses depois eu perdi aquele bebê. E naquele momento, eu realmente não sabia o que dizer para as minhas filhas. Porque quando eu engravidei, eu disse, a promessa veio, a oração de vocês foi respondida. Mas quando eu perdi, e aí? E quando eu perdi, eu olhei para elas e disse assim, nosso Deus é um Deus que não falha, o nosso Deus é um Deus de promessas. Se essa criança não veio para nós é porque não era a criança que Deus queria que nós criássemos, mas o nosso Deus não mente. Continuem orando, porque o nosso Deus é fiel. No momento em que eu perdi aquela criança, eu descobri que eu estava com uma condição física de plaquetas baixas. Chama esqueci o nome. Trombocitopenia, alguma coisa assim. É um problema no sangue que faz com que as suas plaquetas abaixem. Então, eu não podia ter nenhum tipo de risco de me cortar, porque eu podia sofrer uma grande hemorragia. Só descobri isso quando eu perdi esse bebê. E, com certeza, um medo vem na nossa mente. O medo veio na minha mente, e aí eu então pensei,
Será que eu estou disposta a me colocar em vulnerabilidade diante de Deus para receber essa promessa, sabendo que eu corro um risco? Mas a nossa fé tem que ser maior do que o nosso medo. E um dia eu decidi que eu ia deixar assim Deus trabalhar de novo. Por 9 meses, nós decidimos que ainda não era tempo. Nós íamos esperar, mas teve um dia que eu decidi que sim. E depois de um mês, eu já estava grávida da Chloe. Por misericórdia de Deus. Engravidei, tive um problema, quase um aborto com 7 semanas. Tive que ficar de repouso. Aquele problema do sangue de novo se manifestou. E seguimos confiando com os cuidados. Quando eu estava com 37 semanas de gravidez, eu fui diagnosticada com uma infecção urinária, tive que ir para o hospital. A cesárea dela já estava marcada para 39 semanas, mas eu tive uma infecção. A igreja que lembra, a igreja orou por nós, e eu tive que ser internada. Quando eu fiquei internada na sexta, no sábado, no domingo o médico entrou lá, o pastor estava aqui com as meninas na igreja e entrou dizendo, vou fazer sua cesárea daqui a pouco. E eu liguei para o pastor e falei, lindo, vê se você consegue alguém para te substituir. O pastor deixou o pastor Israel aqui ministrando a palavra e foi lá para nós recebermos o nosso milagre. Só que quando nós estávamos ali conversando com a anestesista disse para mim, você tem 2 opções, você pode fazer a cesárea normal, com uma hack, uma anestesia hack, mas ela te traz muitos riscos. Você pode ter um sangramento na sua espinha, então eu recomendo que você tome uma anestesia geral para ter essa criança. E naquele momento eu falei, o meu Deus é Deus grande. Eu não tenho medo. E falei para ele, Sal, e aí? Eu prefiro tomar uma geral, dormir lá, se eu não acordar eu vou para a glória. Porque é seguro para mim, é seguro para a criança. Ele falou, não, o que você fizer está feito. Naquele momento, é claro, eu sou humana. Muitos pensamentos vieram à minha mente, porque eu já tinha 2 filhas aqui. E eu podia não voltar daquela cirurgia. Mas o nosso Deus, de novo, é muito grande. Ele fez tudo perfeito, a minha cesárea foi rapidinha, eu voltei rapidinho. Não tive nenhum tipo de sangramento, pelo contrário. Quando acabou a minha cesárea, as minhas plaquetas já estavam lá em cima e elas foram subindo cada vez mais. Fizeram um teste na Chloe para ver se ela tinha problema também nas plaquetas e ela não teve nenhum problema, o sangue dela 100%. Então eu queria dizer para vocês que o nosso Deus faz milagre, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que ama cuidar de nós, é um Deus que não se esquece de nós, é um Deus que está conosco. Deus me deu uma paz tão grande quando eu estava naquela mesa de cirurgia, aquelas pessoas conversando e o médico conversava com a anestesista e falava assim, tem que ser muito rápido, eu preciso abrir a barriga dela em 2 minutos e fechar, porque o sangue dela e a anestesia com o sangue é uma coisa perigosíssima. E a bebê também não podia tomar anestesia geral, a anestesia não podia chegar na neném. Então tinha que ser muito rápido. E Deus fez assim. E a Chloe está aqui com 6 meses, porque o nosso Deus é fiel. Então eu queria hoje glorificar a Deus, porque Ele é grande, porque Ele é digno, Ele é poderoso. E nós precisamos glorificá-lo com as nossas vidas. Mas nesse momento todo eu descobri uma coisa que... Aliás, no começo da gravidez eu já comecei a lembrar disso, de uma coisa chamada vulnerabilidade. Quando você engravida, é só falar assim para você, você está grávida, já cai um negócio assim e fala assim, uau, estou vulnerável. Uau, agora eu não cuido só de mim. Você fica sensível, você se sente muitas vezes fraca, você se sente muitas vezes dependente, você se sente muitas vezes... enfraquecida por algumas coisas. Só que, lendo 2 Coríntios 9 e 10, 2 Coríntios 12, 9 e 10, nós vemos a história de Paulo. E eu queria ler com vocês, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Eu já vou ler para a gente encurtar. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
porque quando estou fraco, aí é que estou forte. A Bíblia fala sobre um espinho na carne que Paulo tinha. Isso o incomodava muito. Era alguma coisa que não o deixava. E a palavra do Senhor diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que aquele espinho o deixasse. Que ele já não se incomodasse mais com aquilo. E aí, a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Então, meu querido, quando você está fraco, você é forte. Mas você é forte no Senhor. Você não é forte nas palavras dos homens. Você não é forte no poder do que o homem diz. Você é forte no Senhor. Muitas vezes a gente pensa que quando estamos fracos, não temos poder para nada, mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu não sei qual que é a tua fraqueza hoje. Eu não sei onde você está se sentindo frágil. Eu não sei onde você está se sentindo machucado, onde você pode estar se sentindo tão vulnerável. Deus manda te dizer: eu sou a tua força. O meu poder vai se aperfeiçoar aí, ó, no meio dessa fraqueza, no meio dessa sua vulnerabilidade. O mundo proíbe a gente de mostrar fraqueza. O mundo está o tempo inteiro dizendo: você é forte, você é forte. Juntos nós somos fortes. E é claro que nós juntos somos fortes, sem dúvida. Um ao outro ajudou. Não é isso que a palavra diz? Então quando a gente está junto, a gente tem força. Mas a gente só tem força, de verdade, quando ela vem do trono de Deus. Quando ela vem de uma graça sublime do Senhor. O mundo quer te dizer que você é autossuficiente. O mundo quer te dizer que você não precisa mostrar suas emoções. Hoje em dia, maquiagem para tudo, né? Você disfarça que tá bem. Você vai lá no Instagram, põe aqui, ó, põe um filtrozinho, faz assim com a mãozinha, ó. Tum, tum. A pele, né, Cris? Fica maravilhosa. Olheira? Ninguém tem olheira mais. Quem amamenta a noite inteira não tem olheira, viu, gente? Tem sim. Mas aí você vai lá no Instagram, ó. Maquia sua emoção. Oculta seus pecados. E o inimigo está te dizendo o tempo inteiro: oculte seus pecados, ninguém precisa saber. Você não precisa se arrepender. É isso que o mundo diz para nós. Não se arrependa, você não precisa disso. Só que a palavra de Deus diz que sem arrependimento não existe salvação. Sem entrega não existe salvação. Quem é perfeito não precisa da graça de Deus. Nós precisamos. Porque embora já tenhamos nascido de novo, existe uma natureza nós que briga o tempo inteiro. Vocês sentem isso? Eu sinto. Eu acordo com isso. Eu acordo querendo fazer o bem. Quando eu vejo, já fiz o mal. Eu acordo querendo pensar bem. Quando eu vi, eu já julguei. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já pequei. Quem é são não precisa de cura. Mas a graça é o revestimento de Deus para que a gente não peque. Às vezes as pessoas pensam assim: poxa, a graça é aquela graça que me perdoou lá na cruz, então eu já não preciso fazer mais nada, eu estou perdoado. Claro, diante de Deus nós somos santos, somos justificados. Só que a graça é mais do que isso. A graça é o poder de Deus para que você não peque de novo. Vou repetir. A graça é o poder de Deus para que a gente não viva pecando. Jesus veio aqui nesse mundo para nos ensinar que era possível viver sem pecar. E aí eu digo: não, eu sou cristã. E por que eu peco? E por que meus caminhos andam tortuosos? Porque eu preciso ter a dependência da graça de Deus que me dá poder. Então, entende uma vulnerabilidade que te dá poder? Uma vulnerabilidade, uma fraqueza que te faz depender da graça que te enche de poder. Que linda viver isso, queridos. Que coisa maravilhosa viver esse poder. Não é o poder da mulher, que hoje em dia dizem, né? Empoderadas, mulher, você é empoderada. Você pode tudo. Você ganha mais que seu marido, manda nele. Isso é mentira. Isso é mentira do inimigo para terminar com a tua família, para destruir a tua casa. Existe um sacerdote, existe um sumo sacerdote que é Cristo, mas existe um sacerdote na tua casa. E foi para ele que o Senhor deu a autoridade. E a sua submissão vai com ele, ó. Formar uma aliança linda com Deus. Então, mulher, sabe onde está seu poder? Está no seu joelho. Homem, seu poder está no seu joelho. Está aqui. E é muito poder, porque não é poder de mulher. Não é poder de homem, é poder de Cristo.
É o poder de alguém que carregou todos os meus pecados, todos os seus pecados. Ah, que amor! Ah, que poder, que coisa grande! A Bíblia diz em Provérbios 28:13, o que encobre as suas imperfeições não prosperará, mas o que confessa alcançará misericórdia. Minha querida, você está fraca? Confessa para o seu marido. Diga para ele, marido, estou precisando de você. Marido, você está fraco? Chame a sua esposa, fala, lindona, ore por mim. Vamos jejuar juntos? Nós precisamos de força, queridos. O tempo que a gente está vivendo. Quem tem certeza de alguma coisa aqui? A gente não sabe nem que quem já pegou. Ah, já peguei o vírus, estou livre. A gente nem sabe se ele não pode pegar de novo. Você não tem certeza de vacina. Você não sabe quando a vacina vai chegar. Você não sabe se a vacina vai funcionar. Que certeza nós temos aqui? E se nós não estivermos diante de Cristo, pedindo a Ele que Ele tenha misericórdia de nós, onde nós vamos chegar? A Bíblia fala e conta a história de Naamã. Naamã era um comandante de um exército, um homem muito reconhecido. Era extremamente respeitado, cheio de poder. Mas um dia a lepra pegou. Um dia o Covid pegou Naamã. E aí ele foi ali atrás de quem ele achava que podia ajudá-lo. Até que ele descobriu que a cura dele só viria se ele expusesse o pecado dele. A cura de Naamã só aconteceu porque ele se expôs. Ele teve que tirar aquela túnica. Ele teve que tirar aquela veste de orgulho e se colocar diante de Deus e mergulhar naquele rio que ele achava que não era nada. Ele pensou, mas onde eu moro? Tem uns rios tão maravilhosos, eu vou mergulhar nesse aqui? É nesse aqui. E aí a gente vê o caminho da obediência. Será que nós estamos caminhando em obediência diante de Deus? Ou será que nós estamos nos escondendo atrás da religião? Porque quando você diz, não, eu sou cristão, eu tenho a minha religião. Às vezes a gente assume até uma posição de superioridade, né? Uma posição de hipocrisia. Eu sou religioso, eu sou crente, comigo ninguém mexe. Meu querido, não ignoremos a necessidade de arrependimento. E não pense que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando aqui para mim. Porque essa mensagem primeiro chegou para mim. Porque quando alguém sobe aqui para pregar, é porque Deus já falou com ele. Então, eu preciso me colocar na posição de arrependimento todos os dias. Será que a gente está permitindo que as nossas lepras fiquem escondidas? Será que a gente construiu barreiras de autoproteção para não expor nossas fraquezas? Será que a gente está se justificando o nosso pecado o tempo todo? Porque a gente se justifica, né? Alguém vem e te corrige em alguma coisa e fala assim, não, mas deixa eu te explicar. Não é bem assim. Às vezes o marido vem, e eu estou falando de mim. Sal, eu faço isso por causa disso. E a gente vive se justificando. E às vezes o nosso orgulho cega os nossos olhos para a nossa necessidade de regeneração. Será que nós não somos amantes de nós mesmos? O que o mundo está dizendo? Esses dias eu ando me preocupado muito com o evangelho que não prega mais a cruz. É um evangelho que prega que você é o seu herói. Você é o seu ídolo. Só que em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim, Paulo, dizendo a Timóteo, diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Será que eu sou mais amiga dos meus deleites do que eu sou amiga de Deus? Será que eu estou permitindo que os meus sonhos sejam maiores do que os sonhos de Deus?
Será que eu estou deixando o Senhor sonhar para mim? Ou eu estou presa na minha... Gente, a nossa visão perto da visão de Deus é muito limitada. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, nossa, eu falei, quais são os seus sonhos? Ela falou, eu sonho isso, eu sonho aquilo. Eu falei assim, você sonha pouco. Deus faz mais, querido. Deus faz muito mais. E o que eu estou dizendo aqui não é que a gente tem que ser triste, que temos que viver uma vida triste. Não, nada para mim e tudo para... Não! A tua vida glorifica a Deus e as pessoas vão ver os milagres que Ele vai fazer na tua vida se você se entregar. Não quer dizer que você vai viver aqui sofrendo, eu sou um coitadinho, é tudo para Cristo, nada para mim. Meu querido, minha querida, há poder no nome de Jesus. E Ele quer nos dar vida abundante aqui na terra, sim. Ele quer nos dar alegria, Ele nos quer encher de alegria, de felicidade, de plenitude, de prosperidade. Agora, existe prosperidade maior do que ter o poder de Deus na vida? Não existe. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Será que nós estamos nos dedicando à palavra de Deus? Ou julgando os outros que praticam a idolatria, enquanto a gente está praticando a egolatria? Já pensou nisso? Precisamos revisitar nosso coração. Revisite seu coração hoje, porque o meu já revisitei e já pedi perdão. Pelas coisas que eu sei que eu estou fazendo para me agradar. Pelas coisas que eu estou fazendo que eu sei que é para me levantar. Meu nome, Aioná. Quando você diminui, ele cresce. E a glória dele cresce. E aí você vive milagre. E aí você vive provisão. E aí você vive coisas assim, muito maiores do que você pensou. Aqui no mundo, o hedonismo está com moda, né? O prazer é meu. É o meu prazer. Só que isso não combina com o evangelho. Não sei se o pastor vai deixar eu pregar de novo aqui. Mas essa é a palavra, gente. É a palavra que tem que gerar em nós um temor. É a palavra que tem que gerar em nós um arrependimento. Porque não existe outra coisa. Eu não ia conseguir deitar na minha cama e dormir sabendo que eu vim aqui passar a mão na tua cabeça e dizer, querido, continua aí no seu jeito. Continua atrás dos seus prazeres, porque você vai herdar a vida eterna. Isso é mentira. Não acreditem nisso. Tudo que a gente ouve lá fora, e a gente ouve tanta coisa agora, né? É tanta gente falando. A gente tem muito acesso a muita coisa. Quando a gente era pastor, a gente pregava ali, né, pastor Israel? A palavra estava ali. Hoje em dia, a pessoa sai daqui, ela liga o YouTube e uau, tá lá. Só que, e a bênção que você ouça? Mas venha pra cá, ó. Abre essa Bíblia. E veja se é verdade. Tá aqui? Então, ó, amém. Glória a Deus. Isso é palavra viva. Isso é palavra viva, essa palavra é a verdade. Lucas 9, 23 e 24, e dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, a salvará. É redenção absoluta, queridos. É sobre Cristo em mim. Não é sobre mim. É sobre Cristo vivendo em mim. É sobre a graça dele me dando poder. É sobre a graça dele me dando poder para não pecar, para não errar. Às vezes parece uma coisa tão distante, né? Você fala assim, não, mas aí, Jonas, tá querendo demais. Como que eu vou viver sem pecar? Dependa da graça. Dependa da graça. E carregar a cruz não é viver sofrendo, não. Carregar a cruz é dizer, Senhor, eu vivo para ti. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu queria ler Hebreus 12. Hebreus 12. Eu vou ler tudo porque não dá para ler metade. Amém? Vocês estão comigo? Posso ler? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Você despreza a afronta? Ou você toma a afronta para si e o seu orgulho fala, não, comigo não. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha só, aquele que suportou, aquele que não se orgulhou, aquele que deixou a afronta para lá. Olha só, não enfraqueceu, mas aquele que deixa a afronta chegar aqui, ó. Deixa a ofensa, deixa aquela raiz de ofensa, a falta de perdão entrar aqui, enfraquece. Falta de perdão enfraquece. Você quer ser forte? Perdoe. Aí você diz assim, mas isso aí não combina. Eu perdoar, eu tenho que me desarmar. Mas é aí que você é forte. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, se tivermos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Sejamos apaixonados pela santidade de Deus, por obedecer ao Senhor. Nós vivemos na aliança da graça. E essa aliança representa isso, representa a santidade. Poder para ser santo. Nós somos capacitados para não pecar, queridos. Mas precisamos colocar diante de Deus todas essas limitações que nós temos. Acorde todo dia e fale, Senhor, eu sou limitada. Eu sou fraca. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso do Teu poder, Jesus. Eu não sou nada. Não me deixe acreditar que eu sou. Porque eu sei que eu só sou em Ti. Eu só sou perto de Ti. Eu só sou no Teu poder. Eu só sou quando o Senhor é em mim. Às vezes a gente quer tanto influenciar as pessoas, né? E Deus está querendo dizer assim, deixa eu te influenciar primeiro. Deixa eu te curar primeiro. Deixa eu te sarar primeiro. Queridos, não existe vitória maior do que vencer o pecado. Você já pediu perdão para alguém? Depois você pede perdão, o que acontece? Sai um caminhão de culpa das suas costas, não é? Que delícia pedir perdão. Não é fácil. Não é fácil chegar até a pessoa. Não é fácil abrir mão de você mesmo para chegar ali e falar assim, eu reconheço que eu estou errado. Ou então, ainda mais, você pedir perdão para quem você acha que não ofendeu. Para quem te ofendeu. É um peso, né? Ah, que exercício. Mas depois que você vai, existe uma paz tão grande que invade a nossa alma. Isso é vitória contra o pecado. E Deus nos chama hoje para um novo tempo. Continua sendo o tempo da graça,
mas da graça que te dá poder para não pecar. Deus nos chama para um lugar de completa entrega, de completa dependência. Precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. A graça nos fortalece, a graça nos cura, a graça nos santifica. E a Bíblia diz que a graça nos ajuda no tempo da necessidade. Sabe aquele dia que você está se sentindo fraco? Peça pela graça. Senhor, eu preciso da tua graça. Queria ler, para a gente terminar, 2 Coríntios 4. Eu vou ler inteiro. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, mas nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Agora preste atenção. Em tudo somos atribulados. Você se sente atribulado às vezes? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós não opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem. Em nome de Jesus, creia nisso. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridos, essa palavra tem poder, se você deixar. E a minha oração hoje é essa: que o Espírito Santo esteja dentro de ti, te convencendo de algo que eu não estou tentando te convencer. A palavra de Deus está aqui. E a Bíblia diz que nós devemos ter o nosso coração cativo a Cristo, para receber dele tudo o que ele tem para nós. Essa leve e momentânea tribulação que você passa está produzindo um peso de glória. É por isso que quando a gente lê lá em 2 Coríntios, Paulo diz assim: me alegrarei nas minhas fraquezas. Então, querido, quando você se sentir tão fraco, tão frágil, saiba que ali habita o poder de Deus. E ali é que você é forte. Às vezes a gente pede tanto para o Senhor nos livrar da tribulação. Senhor, me livra dessa tribulação. A oração tem que ser outra.
Senhor, me ensina nessa tribulação. Me forja nessa tribulação, Jesus. Me transforma nessa tribulação. Eu não quero ouvir o que o mundo diz para mim, eu quero ouvir o que a tua boca diz. Eu não estou dizendo aqui para você abrir mão das promessas de Deus na sua vida, não. Não abra mão das promessas de Deus. Deus tem promessas de vida para você, de crescimento, de prosperidade, de bênção. Deus tem o que você... A Bíblia diz assim, ó, o que o olho não ouviu e o que o ouvido não ouviu. É isso que está preparado para você. Então não segure o que está te custando hoje, não. Em troca de alguma coisa que te segura. Hoje é seguro para mim, pastor, isso aqui eu tenho que segurar. Se entrega. Se entrega por amor ao teu Cristo. E que Ele vive em nós. E que a natureza dEle cresça em nós. Nós já fomos regenerados. Você já é santificado, você já é justificado. Então por que você está aqui vivendo dessa maneira? Por que você não se arrepende? Por que eu não me arrependo? Não pense que é fácil para mim falar uma palavra dessa. Eu queria vir aqui e poder falar para vocês que vocês não precisam fazer nada. Mas eu me recuso a pregar ou a trazer uma palavra, porque eu não sou pregadora, mas eu me recuso a ensinar algo que não está aqui. Então que o nosso coração, durante toda essa semana, esteja assim, firmado no Senhor, sabendo que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Saia daqui se achando um gigante, porque você é um gigante em Deus. Mulher, você é uma gigante em Deus. Homem, você é um gigante em Deus. Olhe para o tamanho do teu Deus. Ele pode todas as coisas e Ele vai fazer, se nós permitirmos. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.